Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Provérbios, capítulo 13, e nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 3. Provérbios 13, 3. Vamos ler, vamos ouvir aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje. 13, 3. Diz assim a palavra do Senhor: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos contigo fazer uma aliança com os nossos lábios e uma aliança também com os nossos ouvidos, Senhor, para que não falemos precipitada e desordenadamente, nem interpretemos erradamente aquilo que ouvimos. Que o Senhor coloque um filtro santo nos nossos ouvidos e que o nosso falar seja cheio de graça e que transmita graça àqueles que ouvem, Senhor. Que nossa palavra seja sempre temperada com sal e possa derramar graça sobre aqueles que a ouvem. Amém? Em nome de Jesus. O que nós queremos ministrar no dia de hoje, já falamos sobre isso outras vezes, mas nunca é demais falarmos sobre a questão do falar injurioso, do falar precipitado. E como a gente está falando em coisas ditas, é preciso que nós também falemos sobre as coisas ditas e ouvidas erradamente. Quanta coisa, quanta situação tem se instalado no meio do povo de Deus, litígios, tristezas, inquietações, rusgas, sobretudo essas últimas, por causa de uma má interpretação daquilo que foi ouvido. E eu queria hoje chamar a atenção de vocês a respeito da necessidade da prudência no falar e no ouvir. Amém? O salmista, no Salmo 34, faz uma pergunta e ele mesmo responde. Diz ele: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Olha que receita tremenda o Senhor nos dá por intermédio do salmista. É isso mesmo, ele fala da sabedoria do silêncio. Na verdade, encontramos aqui, com outras palavras, o que fora dito no versículo lido no início pelo autor de Provérbios. A gente vê uma harmonia em toda a palavra de Deus. Os autores bíblicos, movidos pelo Espírito de Deus, falam sempre, os seus ensinos têm sempre uma sintonia com aquilo que é ministrado àqueles que ouvem. Então, quando nos referimos à sabedoria do silêncio, não falamos aqui do silêncio conivente com o pecado, ou calar-se oprimido diante de uma situação aflitiva e degradante, mas o calar prudente e sábio. Nesses dias eu tenho visto umas coisas interessantes, sobretudo nas redes sociais, que eu uso muito para pregar a palavra, publicar trechos bíblicos, mensagens, reflexões, e é uma forma do Evangelho chegar aos confins da terra. Existe o lado positivo das redes sociais, existe também o lado negativo, onde a gente vê muitas deformações,
muitas coisas que estão absolutamente fora do contexto bíblico. Eu tenho visto muitas... a palavra está me fugindo agora, eu estou assim, às vezes quero dizer uma coisa e não consigo dizer direito. Mas eu tenho visto muitas coisas sendo publicadas nas redes sociais que têm mostrado um lado estranho daqueles que se dizem servos do Senhor. Eu vi hoje uma dessas publicações onde o esposo fazia atendimentos na igreja onde fazia parte. Ele costumava pregar, ele costumava fazer aconselhamento a casais, e em casa ele era um verdadeiro demônio com a sua esposa. E ela dizia, chegando até a ameaçar e bater nela. E ela, muito triste, chega um momento que essa mulher, ela começa a clamar ao Senhor. Esse homem chegava da igreja, mas parecia que estava possesso de um espírito maligno. E ela ali começa a chorar, ela entra no quarto e começa a chorar, e num determinado dia, ele entra no quarto e conta que viu a esposa orando por ele, pedindo ao Senhor que restaurasse o marido dela, como nos primeiros dias do casamento. E ela dizia, Senhor, meu marido vai para a igreja, ele fala, ele prega, ele aconselha, ele ora pelas pessoas, e em casa faz isso comigo. E eu não quero me separar, Senhor, eu quero que o Senhor restaure o meu marido, que o Senhor restaure meu casamento, e que não seja preciso a gente recorrer ao ato extremo de uma separação. E aquele homem ficou pasmado ali, em pé na porta, ouvindo a oração da mulher, e de repente esse homem começa a chorar. O Senhor começa a agir no coração dele. Moral da história, ele pede perdão à esposa, ele disse que não sabia o que era que acontecia, enfim, houve uma mudança muito grande na vida daquele irmão. E ele vai à igreja e ele confessa diante da igreja e pede perdão à igreja e pede perdão a Deus por estar fazendo aquilo que ele vinha fazendo. E a partir dali começou uma nova vida, uma nova situação. Então, o falar prudente tem a hora certa. Quanta opinião precipitada, dada sem pensar, tem causado ruína e dano, tanto a quem fala, quanto a quem é vítima de um falar injurioso. Por que será que temos uma só boca e dois ouvidos? Eu acho que o Senhor queria nos ensinar algo quando fez as coisas assim. Assim falemos menos e ouçamos mais. O silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Muitas vezes as pessoas estão com a mente tão em efervescência, com tantas coisas, que não prestam atenção àquilo que está sendo dito. Por outro lado, tenho pensado muito naquilo que falamos e da maneira como é entendido. Eu queria chamar a atenção de vocês tanto para uma situação quanto para outra. O falar injurioso e a escuta precipitada. Parece-nos que há uma intervenção maligna entre a trajetória da boca de quem fala até os ouvidos de quem ouve. E aí eu me lembro de uma história, que eu já contei essa história inúmeras vezes, vocês vão me perdoar, porque a gente vai ficando velha, vai ficando repetitiva, mas essas histórias, elas ficam sempre na mente da gente, e elas sempre ensinam coisas que nós precisamos aprender. E eu tenho certeza que muita gente já ouviu, mas muitas ainda não ouviu. E eu me lembro que certo dia, na igreja a qual eu fazia parte, como professora da escola dominical, e normalmente no fim
no fim da escola dominical, do período de escola dominical, do ensino, havia sempre uma irmã ou outra que queria compartilhar algo, queria uma oração, queria falar comigo, falar de uma carência, de uma dependência, de uma necessidade. E naquele dia específico, eu conversava atentamente com uma pessoa. E essa pessoa veio conversar comigo sobre uma situação muito, muito, muito difícil que estava vivendo. Enquanto eu estava conversando com esta pessoa, uma irmã chegou para mim, de repente, e disse: ela veio me pedir roupa usada. Aí eu perguntei a ela, sim, ela disse: você tem roupa usada para doar? Eu disse: tenho, porque eu sempre tenho. As pessoas trazem, eu distribuo e tal. E ela disse: eu preciso de roupa usada. Você tem? Eu disse: tenho. Para quem você quer? A minha pergunta, eu fiz a pergunta a ela, mas eu vi que logo ela saiu. Deu de ombros e saiu, foi-se embora, com a cara de zangada. Mas eu estava prestando tanta atenção àquilo que aquela senhora compartilhava comigo. Era uma situação, não me lembro bem o que era exatamente, mas era uma situação dramática, difícil, na família. E a minha pergunta teve um propósito. Como era que eu ia trazer roupa para doar, sem saber para quem era? Se era para homem, para mulher, para criança, para menino, para menina, uma idade ou outra, eu não sabia. Eu precisava saber aquela informação para poder atender o pedido daquela irmãzinha. Muito bem. Passaram-se os anos, quase 10 anos depois, a irmã que ficou profundamente ofendida em questão, acabou se tornando uma grande e querida amiga, e me confidenciou: eu já tive tanta raiva de você. E ao perguntar o porquê de tanta raiva, ela revelou que 10 anos atrás, quando ela viera me perguntar se eu tinha roupas usadas para doar, e eu perguntei para quem ela queria, ela entendeu que eu havia achado que seria para ela e não atinou para a verdadeira intenção da minha pergunta. Quanta ira desnecessária, quanto tempo perdido, quando tudo poderia ser esclarecido imediatamente se não for o orgulho. E eu já passei por outras tantas situações. Eu sou sempre muito rápida no gatilho para resolver determinadas questões que remetem à necessidade. Um dia, a esposa do meu pastor, na época, tinha feito um apelo na escola dominical para que fosse trazido determinados alimentos para acudir uma família necessitada. Muito bem. Aí, ela tinha feito esse apelo no culto que precedia a escola dominical. Quando eu entrei na minha sala, eu pedi tantos pacotes de arroz, tantos pacotes de café. Então, nós montamos ali uma cesta generosa para acudir aquela família que tinha vários membros. E quando foi de noite, todas aquelas pessoas a quem eu tinha pedido gêneros alimentícios trouxeram. Nós fizemos uma caixa enorme, colocamos um laço e pedimos a um irmão que fosse entregar na casa daquela família necessitada. O irmão passou do lado da janela do templo e a esposa do pastor disse: quem trouxe os alimentos para doar? Aí eu olhei para ela e disse: já está passando ali, olha, já está indo para casa. Ela disse: já. Eu disse: necessidade tem pressa. Então, meus amados, que nós possamos parar um pouco, meditar, atentemos para a sabedoria do silêncio. Silêncio para não
não dar uma opinião precipitada e silêncio para prestar atenção àquilo que está sendo dito verdadeiramente. Entende? Isso acontece muito dentro dos lares. Como o adversário tem sido astuto em atingir relacionamentos conjugais, familiares, nessa área específica. Então eu quero falar para os casais: falem tudo, não esperem se zangarem para poder falar, porque quando se está zangado, as pessoas não conversam, vomitam palavras, e essas palavras podem causar causar algo terrível na vida das pessoas. Então não custa, se você tem alguma dificuldade com alguma situação, com alguma ação feita pelo seu cônjuge, pergunte a ele: será que você poderia me explicar isso aqui que eu não entendi bem? E isso não só em relação a cônjuges, mas pais e filhos, entre irmãos da igreja, entre amigos. Quanto litígio poderia ser evitado se nós prestássemos atenção ao que é dito e ao que é ouvido? E eu queria pedir a vocês que vocês não permitam que as coisas cheguem a uma situação extrema. Tratem de resolver logo. O que nós aprendemos com o autor de Provérbios aqui? Primeiro, o autor de Provérbios diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Uma grande e irrefutável verdade. Segundo lugar, quanta angústia seria evitada se usássemos a nossa língua com sabedoria. Em terceiro e último lugar, por outro lado, uma escuta precipitada pode levar a situações equivocadas, como aquela que foi relatada há pouco. Falemos e ouçamos com prudência, atentemos para a sabedoria do silêncio. Amém? Meus amados, nós vamos orar. Eu queria pedir oração também por todos os enfermos. Eu estou, no presente momento, às voltas com um nódulo que me apareceu na mama. Vou precisar fazer uma cirurgia. Amanhã eu estou fazendo a biópsia. E eu peço à igreja que esteja orando. A minha oração é para que o Senhor interfira, que o Senhor intervenha de modo sobrenatural. E quem sabe não precise haver uma cirurgia, mas se houver, esteja tudo debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Eu coloco, Senhor, a saúde de todos os enfermos debaixo da Tua potente mão. Coloco os pedidos de oração das causas impossíveis. Coloco os pedidos de oração dos parceiros de oração. Rogo a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus o Senhor vá adiante de mim para resolver esse problema, Senhor. Tu sabes como eu estou me sentindo, que o Senhor possa tomar a dianteira e sustentar as mãos daqueles médicos, e que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, e que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.